Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Keise Oliveira e sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje abordaremos a tipologia textual narrativa. Então, você sabe o que é um texto narrativo? O texto narrativo é um dos textos que nós mais utilizamos no dia a dia. Por quê? Porque ele relata uma história e as ações de uma pessoa, um personagem em um determinado tempo e espaço. Então, ele é um texto muito presente em nosso cotidiano. Então, o fato de você contar uma história, contar algo que aconteceu para uma determinada pessoa, você já está produzindo texto narrativo. Então, ele é muito presente no nosso dia a dia. A estrutura do texto narrativo. Bem, o texto narrativo ele é estruturado em apresentação, que é a introdução, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Na apresentação, o autor do texto apresenta os personagens, o local e o tempo em que se desenvolverá a história. Já no desenvolvimento, ocorre que grande parte da história é desenvolvida e o foco está nas ações dos personagens. Já no clímax, é o momento mais emocionante da narrativa. E no desfecho, para concluir toda a história, ocorre que todos os conflitos serão resolvidos, para justamente concluir a história. Então, como saber se um texto narrativo? Então, nós podemos saber se um texto é um texto narrativo através dos elementos da narrativa. E aqui eu separei um macete para ficar mais fácil de vocês compreenderem, que é a sigla PENT. A palavra PENT. Personagem, o E significa o enredo, o N significa o narrador, o T de tempo e o E de espaço. Então, eu acredito que com esse macete vocês irão aprender, vocês irão gravar mais fácil. Então, agora para os elementos da narrativa, vamos abordar um pouco mais sobre a sigla PENT. Então, o P de personagem, os personagens são aqueles que compõem a narrativa. Então, são personagens que compõem a narrativa e eles são classificados em personagens principais, que são os protagonistas e o antagonista. O antagonista seria um vilão, digamos assim. E os personagens secundários, que são os coadjuvantes. Temos o E de enredo. Então, o enredo, ele trata-se justamente da trama, em que se desenrolam as ações do personagem. E temos algo muito importante, que é o narrador. O narrador é aquela pessoa que conta a história, que vai narrando a história. Temos o T de tempo. O tempo, ele está muito relacionado com o tempo dentro da história, tempo dentro da história. Então, por exemplo, uma data ou um momento específico em que aquela história está se concretizando. Esse tempo ele pode ser cronológico porque, por exemplo, ele pode ser marcado num relógio. E psicológico, por exemplo, um personagem está deitado numa cama e está pensando em algo do passado, algo que aconteceu. Então, o tempo pode ser psicológico justamente por causa disso. Temos também, por último, o espaço. O espaço é o local onde a narrativa se desenvolve. Então, a história, por exemplo, um filme que você vai assistir, esse filme pode se desenvolver, essa história pode se desenvolver no ambiente físico, ou psicológico, ou um ambiente social. Aqui, para exemplificar, esses elementos da narrativa e principalmente os personagens, temos aqui a imagem do filme Crepúsculo. O Crepúsculo, eu acho que a maioria de vocês devem conhecer. Então, aqui nós temos todos os personagens. Temos os dois personagens principais, que é a Bella e o Edward, e temos ao redor deles os personagens coadjuvantes. Tá faltando só o Jacob aqui, mas tá tudo certo. Então, temos também, muito importante, os tipos de narradores. As pessoas que contam a história. Então, o narrador personagem, ele narra a história em primeira pessoa,
e ele participa da história. Então acaba que ele é um personagem e conta a história, vai narrando a história. Temos também o narrador observador. O narrador observador, ele conta a história em terceira pessoa, né? Ele conhece todos os fatos da história, porém ele não participa da ação, ele não é como um narrador personagem. Temos também o narrador onisciente. O narrador onisciente é aquele tipo de narrador que conhece todos os personagens da trama. Olha, a história também é narrada em terceira pessoa, porém, quando ele apresenta os fluxos de pensamento dos personagens, ele narra esses pensamentos em primeira pessoa. Muito interessante, né? E aqui nós temos a sinopse do filme Crepúsculo. Deixa eu ler aqui para vocês. Isabella Swan e seu pai, Charlie, mudaram-se recentemente. No novo colégio, ela logo conhece Edward Cullen, um jovem admirado por todas as garotas locais e que mantém uma áurea de mistério em torno de si. Eles aos poucos se apaixonam, mas Edward sabe que isso põe a vida de Bella em risco. Olhem só como é a sinopse desse filme. A sinopse ela é uma narrativa curta. Ele é um texto narrativo assim, bem curto. Então vamos lá. Como personagens principais nós temos aqui a Bella e o Edward. Então a gente já sabe que essa trama vai sendo desenvolvida na escola. Por quê? Porque a Bella conhece e se apaixona pelo Edward numa escola, na escola em que os dois estudam. Então, o filme ele gira em torno dessa paixão de Bella pelo Edward, esse romance, né, que acontece. E é isso aí. Eu espero que a nossa aula de hoje tenha ficado clara e que vocês tenham entendido o assunto. Tudo bem? Então vamos para uma atividade. Aqui eu criei uma atividade pensando nessa temática de filme. Então eu gostaria muito que vocês produzissem um texto narrativo, levando em consideração tudo que foi explicado sobre os elementos da narrativa e também que vocês escolhessem um tipo de narrador, né, para esse texto. Então eu gostaria muito que vocês escolhessem um filme que vocês gostem e produzam esse texto narrativo, né? Tá ok? Então muito obrigado pela atenção, muito obrigado por ter assistido a aula e até a próxima. Fiquem